Olá, eu sou a Luciana Estivalete, terapeuta do Centro de Terapias Prosperidade, e agora nós vamos conversar sobre o que acontece em uma sessão de Reiki. Reiki é a energia vital universal. Todo Reiki vai absorver a energia vital universal. Isso vai acontecer com qualquer sistema de Reiki, independente do sistema que você vai aplicar, ou que, né, o terapeuta vai aplicar em você, ele vai absorver a energia vital universal que vai entrar pelo chakra coronário do reikiano, passar pelo frontal, laríngeo, do cardíaco, ele vai se espalhar para o chakra das palmas das mãos e através da imposição de mãos, o terapeuta vai aplicar essa energia em você. Não é uma energia do terapeuta, é uma energia canalizada do universo. Eu posso aplicar Reiki aqui na Terra, eu posso entrar numa nave espacial, ir para Marte e aplicar o Reiki da mesma forma lá também, porque é uma energia universal e não terrena. Essa energia universal, ela pode ser canalizada quando o terapeuta faz o curso de Reiki e passa pela sintonização, ou também chamada iniciação. Nessa iniciação, o professor, o mestre de Reiki, vai conectar a energia do reikiano com a egrégora do Reiki. Dessa forma, vai ser possível canalizar essa energia para você impulsionar através das suas mãos. Não existe Reiki com incorporação. Existem várias técnicas de energização através da imposição de mãos, mas no Reiki não existe incorporação. Por exemplo, se você já tomou um passe no centro de espírita kardecista, você viu que o passista, como eles chamam, né? Ele vai energizar o seu corpo através da imposição de mãos também, mas ele não está incorporado. A equipe espiritual está junto com eles, né? Emanando energia, mas sem incorporação. Entretanto, se você já tomou um passe em algum centro espírita de Umbanda, o médium estava incorporado para dar o passe em você. É a técnica deles, tá? E isso é específico de algumas técnicas. Tem o Joreina Messiânica, que também faz imposição de mãos, entre outras técnicas, né? O próprio mestre Uzui, que foi o redescobridor do Reiki, ele trabalhava com a técnica Kiko, que é uma técnica de imposição de mãos. No Reiki não existe incorporação, mas a equipe espiritual, os guias do Reiki, estão sempre junto com o terapeuta. Se o terapeuta tem uma conexão mediúnica que enxerga ou ouve os guias, ele pode até receber alguma mensagem, mas não é necessário. Você não precisa ser médium para aplicar o Reiki. E mesmo assim, a equipe espiritual pode estar comunicando algumas coisas através da sua intuição. Então, o reikiano às vezes tem muita vontade de ficar bastante tempo na cabeça ou em outra área do corpo, por intuição, né, que foi recebida dessa equipe espiritual. Enfim, o Reiki não tem incorporação. Se você foi em algum lugar que tinha incorporação, era outra técnica. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas não era Reiki. O Reiki, ele é aplicado através da imposição de mãos e o terapeuta pode encostar ou deixar a mão mais elevada do corpo. Obviamente que o terapeuta que escolhe encostar, ele não vai encostar nas suas partes íntimas, né? Ele vai colocar a mão mais no quadril, né? Não vai encostar no seio da mulher, vai colocar a mão mais acima e mais abaixo no peito, respeitando a sua privacidade, né? Não vai... O reiki que encosta, né? O terapeuta que escolhe encostar durante a emanação de reiki, ele nunca vai te apertar para você sentir desconforto. É o toque sutil de mãos. Então, ele vai tocar de uma maneira suave, segurando sempre o peso do seu braço, da sua mão, para que você não sinta desconforto. Mas a outra possibilidade, inclusive mais comum, é do reikiano nem encostar em você. Deixar a mão mais elevada acima do seu corpo é outra técnica, o reiki vai funcionar da mesma forma. Durante a sessão de reiki, geralmente o cliente fica deitado, mas pode ser aplicado reiki no cliente sentado também.
tá? Quando o cliente estiver sentado, a única observação que a gente vai fazer é para que a coluna da pessoa esteja bem reta, a fim de que todo o corpo seja energizado. A pessoa sentada torta não vai receber uma boa energização. Geralmente o terapeuta tem uma maca onde você vai deitar, né, ficar ali à vontade. O reiki é feito com roupa, ninguém tira a roupa para fazer reiki, porque o reiki ele consegue passar através do tecido. Até mesmo se a pessoa tem algum membro engessado, o reiki passa através do gesso. O reiki só não passa pela borracha, então os solados do calçado, né, não vai penetrar reiki através do solado, e o reiki não passa através de metais. Mas isso não significa que se você tem um brinco discreto, uma aliança de casamento, tenha que tirar para fazer o reiki. Pode utilizar, isso não vai bloquear o reiki que você está recebendo. A não ser que você tenha um cinto com uma fivela de ferro muito grande. Aí seria interessante você retirar aquele cinto para fazer o reiki. Mas demais, né? Um colar fino, né? Essas joias e bijuterias que usamos no cotidiano não vão interferir na aplicação do reiki. É claro que existem clientes que antes de deitar já retiram os metais, guardam. Aí vai, né, do gosto de cada pessoa. Então, o cliente deita na maca, né, para receber o reiki. Geralmente, o terapeuta tem uma música, né, New Age, calma ali, para ajudar a pessoa a relaxar e vai começar a fazer a aplicação do reiki. E pode seguir os pontos tradicionais ou não. A pessoa pode aplicar, né, de maneiras mais intuitivas. Quando eu ensino meu aluno, no curso do nível 1, eu ensino todos os pontos tradicionais para que o aluno se acostume, né, com os chakras, com toda a harmonização corpórea. Já a partir do nível 2, o aluno já fica livre para aplicar o reiki da maneira com que ele achar melhor. Porque, como eu disse, a equipe espiritual ela está junto com a gente. E às vezes ela vai intuir, né, para que você coloque mais a mão no joelho, mais a mão na cabeça. Enfim, isso vai da sensibilidade de cada um. Entretanto, o reiki é holístico, ou seja, ele vai na causa do problema e não no sintoma. Por exemplo, se o cliente tem uma dor de cabeça muito forte, eu não preciso ficar todo o tempo aplicando reiki na cabeça da pessoa. Se eu não tenho espaço, ou por alguma outra questão, eu só tenho acesso, por exemplo, aos pés do cliente, eu posso aplicar o reiki o tempo todo nos pés e a energia reiki vai andar para onde precisa daquela cura. Não necessariamente que uma dor de cabeça venha da cabeça, pode ser uma musculatura das costas, pode ser uma questão de coluna, até uma questão dentária. Então, o reiki ele vai aonde está a causa da questão e não no sintoma ou na reclamação do cliente. O cliente ele pode falar antes, né, o que ele veio buscar, o que ele quer, ou não. Simplesmente deitar na maca e sentir a energia fluindo, tá? A aplicação de reiki em si é essa técnica de imposição de mãos. O que o cliente vai sentir durante a sessão? Geralmente o cliente, como eu falei, está deitado, né, com uma música relaxante, de olhos fechados, para sentir o fluxo magnético mais facilmente, mas não precisa ficar de olhos fechados. Ele pode ficar de olhos abertos, olhando toda a sessão. Mas isso pode distraí-lo facilmente. Então, geralmente, a maioria dos clientes prefere ficar de olhos fechados para sentir o fluxo de energia. Durante a sessão de reiki, você pode sentir como se estivesse flutuando da maca. Você pode sentir como se estivesse entrando dentro da maca, sabe? A perna pesada, o braço pesado, parece que você é chumbo e está entrando para dentro da maca. Você pode sentir a sensação de arrepios, você pode ter espasmos, né? Espasmos musculares e até pular, né? Um pouco da maca, isso é normal, porque o reiki ele causa um relaxamento muscular muito intenso e se a pessoa está tensa, vai ter espasmos ali na hora do relaxamento, isso é completamente normal. Você pode sentir fisgadas, dores, você pode ter a impressão de que o terapeuta, inclusive, está te apertando. Aí
alguns clientes falam assim, durante a sessão eu abri o olho para ver se você estava apertando o meu joelho. Senti como se fosse uma mão apertando o joelho. E quando eu abri o olho, você estava fazendo reiki na cabeça, sem encostar. Eu não encosto no cliente, eu sempre deixo a mão mais elevada. Me sinto mais à vontade assim. Então, você pode ter sensações, mesmo que não seja na área em que o terapeuta está aplicando o reiki. Por quê? O reiki é holístico. Ele vai para onde realmente necessita estar. Então, você também pode ter a sensação de formigamento, você pode ter a sensação de uma energia escoando, você pode ter a sensação de que algo foi retirado, sabe? Parece que, ai, sentia um peso aqui do lado na barriga e aquilo foi retirado. Você pode sentir uma sensação de preenchimento, você pode sentir uma sensação de paz, de leveza, ou você pode não sentir nada. Isso não significa que o reiki não está funcionando. Depende da sensibilidade de cada cliente. Cada sessão de reiki vai ser diferente. Mesmo que você faça a sessão com o mesmo tipo de reiki, com o mesmo terapeuta, cada sessão vai ser única. Porque cada vez você está de um jeito diferente e cada vez a energia vai atuar de uma maneira diferente. Então, tem sessões que você relaxa profundamente, tem outras sessões que você às vezes não consegue relaxar, que a cabeça fica a mil. Isso também não significa que o reiki não funcionou. O reiki ele vai estar atuando no seu corpo energético, inclusive algumas horas depois da sessão. Depois que você aplicou o reiki, ele continua agindo no seu corpo. Então, o reiki, ele é uma técnica completa, ele é uma técnica de limpeza e refazimento energético maravilhosa. Quem utiliza o reiki, quem vem fazer a aplicação do reiki, sabe as suas vantagens e seus benefícios e sempre volta. Cada terapeuta tem a liberdade de acrescentar na sua sessão de reiki o que quiser. Por isso que quando você vai num reikiano diferente, às vezes a sessão é completamente diferente. Aí você, nossa, como o reiki do fulano é diferente. Não, reiki é sempre reiki. O reiki é a canalização da energia vital universal. Agora, como terapeuta, eu tenho a liberdade de colocar coisas diferentes na minha sessão. Então, tem terapeutas que utilizam a técnica do reiki junto com a radiestesia e vão pegar o pêndulo para fazer uma medição magnética, para ver como é que está a situação dos seus chakras e outros trabalhos que queira fazer. Tem reikianos que trabalham junto com cromoterapia, com cristaloterapia, com acupuntura. Então, depende do que o reikiano conhece, o que esse terapeuta sabe, o que ele quer colocar na sua sessão para agregar. Você pode ir num reikiano que simplesmente aplica a técnica do reiki e só. Eu, aqui no Centro de Terapias, antes da gente fazer a energização com o reiki, eu faço o aconselhamento metafísico. Este é um estudo que eu tenho já há muitos anos. O que é a metafísica? É o que está de atrás do físico. O que faz esse dia a dia, a minha realidade ser como ela se apresenta. Então, através do estudo das minhas posturas, das minhas crenças, né, das minhas convicções, eu consigo visualizar o que eu estou materializando na minha vida. E dessa forma, eu te ajudo a desmaterializar as coisas negativas, através da troca de posturas, e continuar materializando as coisas positivas. Antes da minha sessão de reiki, eu gosto de fazer um aconselhamento metafísico. Então, a gente senta, conversa, né, analisa essas posturas. Por quê? Porque eu considero e vejo já, né, nesses 10 anos de atendimento, que com isso o cliente ele consegue se manter bem por mais tempo. E o meu papel aqui não é simplesmente vender uma sessão de reiki. O meu papel aqui é ajudar você a melhorar e prosperar. A minha alegria, a minha satisfação de alma é ver o meu cliente prosperando. É claro que eu preciso da parte financeira para manter o espaço, né, para me sustentar, porque a gente está na matéria. Então, quando o cliente vem aqui, eu cobro, né, a sessão de reiki, porque é o meu sustento.
mas a minha alegria não é simplesmente ganhar esse dinheiro, e sim ver o meu cliente prosperando. Então, toda a minha sessão de Reiki ela é montada para que você prospere e flua cada vez melhor dentro dessa energia vital. A sessão de Reiki pode ser presencial, né? Aqui em Santa Maria, né? Eu tenho o meu consultório aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você pode agendar e vir aqui fazer a sessão de Reiki, ou ela pode ser também online, porque o Reiki ele pode ser enviado à distância. Nós temos uma técnica específica para isso. O Reiki eu posso enviar à distância para qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. Inclusive, eu posso utilizar o Reiki enviando ele para o passado. E assim a gente consegue romper traumas de situações que já se foram. Algum trauma, algum resquício que ficou. Vou inventar uma situação, né? Por exemplo, o ano passado eu me acidentei de carro e agora eu não consigo mais dirigir. A gente vai fazer o Reiki, né, presencial no cliente, mas também eu vou fazer o envio de Reiki para aquele acidente. O acidente ele não vai desaparecer, ele não vai apagar, mas o trauma, aquela insegurança que ficou de eu ter passado por esse acidente, vai apagar, vai desaparecer, porque a gente retira isso da aura da pessoa. Então, é muito mais fácil de curar qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de situação que não me deixa progredir no hoje, através do Reiki. Então, o Reiki ele pode ser enviado à distância, a gente pode fazer a sessão online. A sessão online eu faço de duas formas. A primeira forma é ligando para o cliente por vídeo, né? Então, a gente conversa ao vivo, faz o aconselhamento metafísico e depois eu faço o envio de Reiki e o cliente pode ficar assistindo esse envio. Caso a pessoa não queira fazer o aconselhamento metafísico e assistir a sessão, a gente vai combinar um horário pré-determinado. Quando eu começar o envio de Reiki, eu vou avisar para que a pessoa possa se deitar ou sentar em um lugar, né, tranquilo, relaxar para absorver o melhor dessa energia Reiki. Eu faço a energização à distância. Quando eu termino, eu aviso a pessoa por mensagem, terminamos a sessão. E aí você pode levantar e fazer as coisas do seu dia a dia. Tem essas duas formas, né, que eu faço de envio de Reiki à distância, e você de qualquer localidade pode pedir através aqui do nosso WhatsApp, vamos agendar uma sessão. Então eu espero ter esclarecido, né, as dúvidas quanto o que acontece na sessão de Reiki, né? O que acontece na sessão de Reiki é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e vamos conversar mais sobre isso.